todos, graça e paz, muito bem-vindos, que alegria, que prazer ter você aqui comigo para mais um encontro, para juntos nos deleitarmos na palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus, você gosta de ler, de aprender, de estar mais próximo do Senhor? Então, digita aqui embaixo nos comentários, eu amo a palavra de Deus, para eu saber que não estou sozinho, que eu gosto muito de aprender a palavra de Deus. E sei que se você está aqui nesse vídeo, é porque você também gosta. Nós vamos fazer a nossa leitura do dia. E eu convido você para nos acompanhar nessa leitura. Se está aqui nesse canal pela primeira vez, eu peço a sua inscrição. Nos ajude nesta missão de levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixa o seu ok, compartilha com mais alguém e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Abra a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia online aberta. O plano que estamos é este daqui, é o plano anual Crescendo em Sabedoria. Hoje nós vamos para o dia 79. É Números 35, Números 36, Lucas capítulo 19 e Provérbios 20. Esse plano vai nos conseguir fazer ler a Bíblia inteira dentro de 365 dias, sendo que o livro de Provérbios nós vamos conseguir ler 2 vezes. Então, nós já estamos aqui e vamos começar a leitura pelo livro de Números, capítulo 35. Acompanha conosco. Diz assim: O Senhor disse a Moisés na planície de Moabe, junto ao rio Jordão, em frente de Jericó: Ordena aos israelitas que, na terra que lhes caberá em propriedade, deem aos levitas algumas cidades para eles viverem, campos de pastagem à volta das cidades. As cidades serão para delas habitarem e os campos servirão de pastagem para os seus animais, para os seus bens e para todos os seus gados. Os campos a destinar aos levitas devem ter 500 metros de raio a contar dos muros da cidade. O conjunto dos campos da cidade formará, assim, um quadrado de 1.000 metros de cada um dos lados, oriente, sul, ocidente e norte, e tendo a cidade no seu centro. E esses serão os seus campos de pastagem. Das cidades que devem dar aos levitas, 6 serão as cidades de refúgio, que tiverem destinado para refúgio dos que mataram alguém involuntariamente, e devem dar-lhes mais 42. No total, devem dar aos levitas 48 cidades, incluindo os seus campos de pastagem. Quando os israelitas enfrentarem aos levitas, quando os israelitas entregarem aos levitas as suas cidades, devem fazê-lo na proporção da propriedade que cada tribo recebeu. Quem recebeu mais, dará mais cidades, e quem recebeu menos, dará menos. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens: quando atravessarem o Jordão para entrarem em Canaã, devem escolher algumas cidades para vos servirem como cidades refúgio. Quem tiver matado alguém involuntariamente pode refugiar-se nessas cidades. Essas cidades servirão para que o parente da vítima não venha matar quem a matou, enquanto o acusado não vier a comparecer a julgamento diante da comunidade. Das cidades dadas aos levitas, 6 devem ser cidades de refúgio, 3 a oriente do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Estas serão as cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes ou de passagem entre eles. Lá se podem refugiar todos os que tiverem matado alguém
involuntariamente. O que é matar alguém involuntariamente? Digamos, você vem dirigindo, alguém atravessa de repente, você não queria, você está trabalhando, uma coisa, está trabalhando em altura, alguma coisa cai da tua mão lá de cima e isso torna-se um peso muito grande, cai na cabeça de alguém que, por eventualidade, está passando ali embaixo, essa pessoa morre. Isso é matar alguém, né, de forma involuntária. Você não queria que aquilo acontecesse, entendeu? Essas cidades de refúgio eram destinadas justamente para que essas pessoas não fossem, né, de forma injusta, oprimidas ou até mesmo mortas pelos parentes da vítima, até que realmente elas tivessem sido ali, dentro da lei, julgadas para ver se há realmente culpa ou não nelas. Percebe? Vamos continuar. Mas se alguém agrediu uma pessoa com um objeto de ferro e a matou, é um assassino. Olha aí, e deve ser condenado à morte. Porque, ou seja, no versículo 16, há a intenção. Aqui existe intenção de fazer o mal. Entendeu? Se a agrediu com uma pedra que pode provocar a morte e realmente a matou, é assassino, deve ser condenado à morte. Se bateu com um pau que pode causar a morte e a matou, é assassino e deve ser condenado à morte. O parente próximo da vítima pode vingar-se do assassino, matando-o quando o encontrar. Se alguém deu um empurrão a outro por maldade ou atirou contra ele alguma coisa com má intenção e essa pessoa morreu, ou se o agredir a murro e lhe causar a morte, deve ser condenado à morte, porque é assassino. O parente próximo da vítima pode vingar-se do assassino, matando-o quando o encontrar. Pode acontecer que alguém empurre outro casualmente, sem lhe querer mal, ou atire na direção dele qualquer coisa sem má intenção. Entendeu? Percebeu agora? Foi justamente o que a gente falou, versículos abaixo está explicando. Versículo 22, novamente. Pode acontecer que alguém empurre outro casualmente, sem lhe querer mal, ou atire na direção dele qualquer coisa sem má intenção, ou que atire uma pedra e o apanhe sem antes o ter visto, e cause a morte a uma pessoa sem antes a odiar nem lhe querer mal algum. Então a comunidade deve servir de árbitro entre o que causou a morte e o parente próximo encarregado da vingança. Tendo em conta estas normas, a comunidade deve impedir que aquele que causou a morte venha a cair nas mãos do parente encarregado da vingança e deve fazê-lo voltar para a cidade onde tinha procurado refúgio. Ali deve ficar até a morte do sumo sacerdote, que foi consagrado com o óleo sagrado. Se o que causou a morte sair dos limites da cidade onde se refugiou, e o parente da vítima encarregado da vingança o encontrar for fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, isso não será considerado crime. Aquele que causou uma morte involuntária deve ficar na cidade onde se refugiou até morrer o sumo sacerdote. Depois disso, pode voltar à cidade onde tem a sua herança. Estas leis devem servir de norma de conduta para vocês e para os vossos descendentes, onde quer que estejam. Normas sobre justiça e resgates. Em casos de homicídio, o assassino só deve ser condenado à morte depois de ouvidas várias testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar ninguém à morte. Não podem aceitar resgate pela vida de um assassino que é réu de morte. Deve ser condenado. Não existe resgate. Também não se pode aceitar resgate para que alguém que se refugiou numa cidade de refúgio possa voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vivem, pois o assassino profana esta terra. E assim profanada por uma morte violenta, ela só pode ser resgatada com a morte do assassino. Não profanem a terra em que vivem,
e na qual eu habito também, pois eu, o Senhor, vivo realmente no meio dos israelitas. Maravilha, meu povo. Vamos para o capítulo de número 36. Tá gostando? Deixa aqui o teu comentário, o teu pedido de oração. Aqui na descrição eu tenho um material que pode te ajudar a estar mais próximo do Senhor. É um material Guerreiros de Oração. Clica aqui e ajuda esta obra a se manter de pé e a se propagar mais e mais. Vamos continuar a leitura? A herança das mulheres. Números capítulo 36. Os chefes de família dos clãs de Gileade, descendentes de Maqui, filho de Manassés, que eram dos grupos descendentes de José, apresentaram-se a Moisés e aos chefes de clã de todos os israelitas e disseram-lhes: O Senhor deu-te ordens para que a terra fosse distribuída por sorteio aos israelitas. Depois recebeste também ordens para dares a herança do nosso irmão Zelofade e as suas filhas. Mas se elas se casarem com alguém que pertence a uma outra tribo de Israel, a herança delas vai ficar afastada da herança dos nossos antepassados e vai ser acrescentada à herança da tribo na qual elas forem casar. E assim nos será retirada uma parte do que nos coube por sorteio, e quando chegar o ano do jubileu, a herança delas ficará definitivamente ligada à herança da tribo onde elas foram casar e ficará afastada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, Moisés, por indicação do Senhor, disse aos israelitas: os descendentes de José têm razão. Por isso, o Senhor ordena o seguinte: a propósito das filhas de Zelofade, podem casar-se com quem quiser, desde que seja com alguém da sua tribo por parte de seu pai. Pois a herança dos israelitas não deve passar de uma tribo para outra. Os israelitas devem permanecer ligados à herança que lhes vem de seus antepassados. E se uma mulher receber uma herança entre as tribos de Israel, deve casar-se com um homem da sua própria tribo, para que os israelitas possam sempre continuar a receber a herança dos seus antepassados. Desta forma, as heranças não passarão de uma tribo para outra. Desculpa. E as tribos israelitas poderão continuar sempre ligadas, cada uma à sua herança. As filhas de Zelofade cumpriram exatamente aquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofade, casaram-se com primos, filhos de tios paternos, pertencentes às famílias descendentes de Manassés, filho de José. E assim a herança delas continuou na família do seu pai. Estas são as leis e deveres que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, em frente de Jericó. Aleluia. Vamos continuar, meus queridos, agora Lucas capítulo 19. Jesus chama Zaqueu. E Lucas, para você que não tem muita familiaridade com a palavra, está no Novo Testamento e é o terceiro evangelho. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, e agora Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Todo o capítulo, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem rico chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão. Olha aí, Zaqueu era de baixa estatura, pequenininho, né, meu povo? Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa.
Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens, e as pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Jesus então declarou: Hoje entrou salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Coisa linda, né, meu povo? Rendimento dos nossos dons. Essa passagem que vamos ler agora também é possível de lê-la de uma outra forma na visão de Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Diz assim a palavra: A multidão ouvia Jesus acerca de todas estas coisas, como ele estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que ia chegar imediatamente o reino de Deus. Jesus acrescentou ainda esta parábola: Havia um homem de boas famílias que partiu para outro país, a fim de ser nomeado rei e em seguida voltar. Antes de partir, chamou 10 dos seus empregados, distribuiu entre eles 10 moedas e disse: Façam negócio com este dinheiro até que eu volte. Ora, o povo daquele país odiava esse homem e enviou atrás dele uma comissão com este recado: Não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser nomeado rei, ele voltou. Mandou logo chamar os empregados a quem tinha deixado o dinheiro para saber quanto tinha ganho cada um deles no negócio. Chegou o primeiro e disse: Senhor, o teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Esse tinha educação financeira. E o rei disse: Está muito bem, és um bom empregado. Já que foste fiel numa coisa tão pequena, faço-te governador de 10 cidades. Depois veio o segundo empregado e disse assim: Senhor, o teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. O rei disse também a este: Serás governador de 5 cidades. Apareceu por fim um a dizer: Senhor, aqui tens a tua moeda. Guardei-a num lenço, porque tive medo de ti por seres muito rigoroso, pois vais buscar aonde não puseste e colhes o que não semeaste. Mas o rei respondeu: Tu és um mau empregado e vou julgar-te pelas tuas próprias palavras. Sabias que sou um homem rigoroso e vou buscar aonde não pus e colho o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco para que, quando eu voltasse, o recebesse com juros? E ordenou aos que estavam com ele: Tirem-lhe a moeda e deem-na ao que tem 10. Mas eles replicaram: Senhor, esse já tem 10 moedas. O rei respondeu: Pois eu digo-vos que ao que tem, dá-se-lhe-á mais. Mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que possui. Quanto àqueles inimigos que não queriam que eu fosse o rei, tragam-nos cá e matem-nos na minha presença. Forte, né, meu povo? Entrada de Jerusalém, entrada de Jesus em Jerusalém. Depois de dizer isto, Jesus seguia à frente do povo para Jerusalém. Quando estava perto de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos com este recado: Vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no cá. Se alguém lhes perguntar por que fazem isso, digam que é o Senhor que precisa dele. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram: Por que estão a soltar o jumento? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. Depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as capas pelo caminho.
Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os discípulos começaram a gritar de alegria e a dar louvores a Deus pelos milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu-lhe: Olhem que se estes se calarem, até as pedras hão de gritar. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela e exclamou: Se você também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar. Jesus entrou no templo e começou a pôr de lá para fora os que estavam fazendo negócio. A Sagrada Escritura diz: O meu templo será casa de oração, mas vós transformaram-no em caverna de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei, bem como os chefes do povo, andavam entretanto a ver como podiam matá-lo, mas não encontravam maneira, porque toda a gente andava entusiasmada de o ouvir. Graças a Deus. Queridos, está gostando do quadro desta leitura bíblica? Peço a sua inscrição nesse canal. Sua inscrição é muito importante. Não saia desse vídeo sem se inscrever, sem fazer parte da família Caminhos da Oração. Deixa aqui nos comentários o teu testemunho, o teu pedido de oração. Qual destes capítulos mexeu mais, falou mais ao teu coração? Agora vamos ler o último capítulo da série de hoje, Provérbios, capítulo 20. E diz assim: O vinho torna o homem arrogante, as bebidas fortes incitam-no ao distúrbio. Quem a isso se entrega nunca será sábio. A ira do rei é como o rugido do leão. Aquele que o provoca põe a sua vida em perigo. É uma honra para o homem acabar com as discussões. Os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não lavra no templo da sementeira. No tempo da colheita procura, mas não encontra nada. Como que vai encontrar se não plantou nada? Não é verdade? Os pensamentos do homem são como as águas fundas, mas o homem inteligente sabe lá chegar. Muitos homens apregoam a sua bondade, mas é difícil encontrar um de confiança. O justo leva uma vida honesta. Felizes serão os seus filhos mais tarde. Quando o rei toma assento no tribunal, castiga os culpados e expulsa-os da sua presença. Quem pode dizer que tem a consciência tranquila e que está limpo de qualquer pecado? Utilizar pesos falsos e medidas falsas são duas coisas que o Senhor detesta. Até a criança dá a conhecer pelos seus atos, se o seu proceder é reto e honesto. Olhos para ver e ouvidos para escutar, ambos são obra do Senhor. Se passas o tempo a dormir, ficarás pobre. Mantém-te desperto e terás pão de sobra. Não presta, diz o comprador, mas quando se afasta, acaba-se da boa compra. Falar com sabedoria é mais precioso do que ouro e rubis em abundância. Se alguém ficar por fiador de um desconhecido,
exige-lhe a roupa como penhor pelo estranho. O pão roubado é saboroso, mas depois deixa a boca áspera, meu povo. Quando fizeres projetos, aconselha-te bem. Quando fizeres guerra, prepara a boa estratégia. O mexeriqueiro não sabe guardar segredos. Evita as pessoas que falam demais. Os que amaldiçoam o pai e a mãe verá extinguir-se a sua luz no meio da escuridão. Fortuna que começa demasiado rapidamente não dá prosperidade até o fim. Não te queiras vingar do mal que te fizeram. Põe a tua confiança no Senhor e Ele te livrará. Que detesta que se usem pesos falsos, o Senhor detesta que se usem pesos falsos. Balanças falsificadas são um crime. O Senhor é quem dirige a vida do homem. Ninguém conhece o seu próprio destino. É perigoso fazer promessas apressadas ao Senhor e só refletir depois de fazer o voto. Refletir antes. Não faça votos de tolo, meu povo. O rei sábio separa os maus e faz passar sobre eles a roda. A consciência é a lâmpada que o Senhor dá ao homem para iluminar o mais profundo do seu ser. A bondade e a fidelidade protegem o rei. É com a bondade que ele mantém o seu poder. O orgulho dos jovens está na sua força. A honra dos velhos está nos seus cabelos brancos. A dor do castigo limpa o mal e as pancadas curam o mais fundo do homem. Queridos, chegamos ao fim de mais uma leitura, concluímos mais um dia da leitura anual da Palavra de Deus. Qual parte da leitura de hoje mais tocou no teu coração, mais mexeu com você, mais bateu forte? Digita aqui nos comentários para mim e vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento em que Ele nos proporcionou estarmos na sua doce, santa e meiga presença. Pai querido e eterno, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, pela leitura da Tua Palavra. Dá-nos a Tua graça para que possamos concluir este objetivo. Abençoa todos aqueles que ficaram até aqui, estão orando junto conosco. Que a Tua graça e a Tua bênção venha sobre a vida dos seus familiares. Pai amado, nos ajuda, nos abençoa, nos protege, nos livra de todo mal. Que esta pessoa que está aí do outro lado orando comigo e está passando por noites escuras, está passando por dificuldade, está passando por problemas, está passando por momentos de medo, de dúvida, de incerteza, que possam, ó Pai, receber a luz da Tua salvação. Que a Tua esperança possa vir, Senhor, sobre eles. Que a Tua providência possa vir sobre eles. Que eles possam encontrar no caminho da oração resposta para as suas questões. No Teu nome, Pai, entregamos este canal e todos aqueles que serão alcançados através dele. No Teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.